Obrigado aos caros colegas, aos queridos professores, aos amigos e à audiência aqui presente, e também à comissão organizadora, nomeadamente Rui Souza e Jerônimo Pizarro. Começamos, então, pela ordem, como está no caderno de resumos, se todos concordarem. Começamos com La Salete Loureiro, que vai falar sobre paralelismos e relações intertextuais entre o romance Direta, de Nuno Bragança, e a poesia de Fernando Pessoa. La Salete é investigadora do CHAM, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Fez licenciatura na Universidade de Coimbra e mestrado em literatura comparada portuguesa e francesa na Universidade Nova de Lisboa, onde iniciou tese de doutoramento sobre Nuno Bragança. Publicou A Cidade em Autores do Primeiro Modernismo, Pessoa, Almada e Sá Carneiro, e vários artigos em livros e revistas literárias. Participou em vários congressos e colóquios. As suas áreas de investigação são o modernismo, o tema cidade e espaço na literatura, e literatura portuguesa dos séculos XIX e XX. Nos últimos anos, dedicou-se em particular ao estudo da obra de Nuno Bragança. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito bom dia. É um grande prazer estar neste congresso. Quem agradeço aos organizadores. Vou então fazer a minha apresentação. Então, Nuno Bragança, quando numa entrevista foi interrogado sobre escritores que o teriam influenciado, indicou Fernando Pessoa como um dos autores que foi mais importantes para ele. Acrescente-se que na primeira edição da Direta, em nota do autor para o leitor, ele escreveu: talvez encontre um dia a forma de exprimir um grande espanto metahistórico, espanto esse em que estudar atento de Camões e Pessoa reforçou em mim. É, pois, natural que a Pessoa e a sua obra apareçam na escrita de Nuno Bragança. Aliás, o oposto seria até incompreensível, já que a escrita deste romancista tem como uma das suas características a prática intensiva da intertextualidade. No seu todo, a presença da poesia de Fernando Pessoa perdão, neste romance inclui diálogo, intertextualidade com mensagem e a poesia de Álvaro de Campos e alguns paralelismos de que destacamos uma interpretação de Portugal, o uso de factos do passado como exemplares, uma proposta de futuro, a presença do sebastianismo. O romance Direta de Nuno Bragança foi publicado em 1977, mas escrito em Paris entre 1970 e 72, durante a ditadura de Salazar, quando a sua publicação em Portugal era impossível. De acordo com o seu autor, o próprio livro, a sua impressão clandestina e a sua distribuição em Portugal seriam atos de resistência e luta pela liberdade. Curiosamente, no seu livro seguinte, Square Tolstói, o protagonista reafirma esta ideia e resume a intriga do livro que está a escrever, que corresponde à intriga de Direta, dizendo: o texto produzido era, para mim, era uma condensação da luta clandestina contra o salazarismo e o esforço para arrancar uma mulher aos comprimidos com os quais se destruíra pouco a pouco. Como esta síntese mostra direta, tem dois fios narrativos instalados em simultâneo no início do livro que se entrelaçam e por vezes se fundem. A preparação e a execução da fuga de um resistente contra o salazarismo e a luta para salvar a mulher do protagonista da depressão, alcoolismo e abuso de medicamentos. O desenvolvimento destes dois fios narrativos opera, a nosso ver, em três planos: o individual, o nacional e o universal. A ação do romance e a reflexão desenvolvida mostram que esses três planos se sobrepõem em cada ser humano. Os objetivos e a ação do herói são, pois, salvar a mulher e salvar a pátria, que se encontram ambas em estado de dormência, letargia e alienação, facto usado por vezes pelo autor e pelo narrador para falar de uma
e através da outra. Mulher e pátria espelham-se mutuamente no romance. Os conteúdos escolhidos e a sua organização em intriga veiculam e realizam a ideia defendida pelo personalismo no que respeita ao conceito de pessoa e sua relação com o coletivo e, adicionalmente, põem em cena a ideia de democracia de Teilhard de Chardin. Diz o protagonista, a luta para salvar a minha mulher tinha tanta importância como essa outra, a de salvar o meu país, que eu, ao nascer, viera encontrar em plena aparente decadência final. Porém, num e noutro caso, a ação do herói não pode ir além da criação de condições para que esses agentes acordem e construam eles próprios a sua salvação. Diz o protagonista, eu travava em duas frentes uma luta em que eu não podia fazer mais do que criar condições para que outrem agisse, povo e mulher. Mas se outrem estava possuído do demónio abúlico, etc, etc. Abrimos aqui uma parênteses para comparar a segunda parte deste excerto com uma passagem de um texto de Pessoa sobre o sebastianismo, onde notamos uma coincidência de posições. Escreveu Pessoa, não há homens salvadores, não há messias. O máximo que um grande homem pode ser é um estimulador de almas, um despertador de energias alheias. Salvar um homem a um povo inteiro, como poderá fazer se esse povo inteiro não quiser salvar-se? Ao longo do romance, à exceção de dois momentos, o herói é designado de homem, a protagonista feminina é sempre designada de mulher. Este facto produz múltiplos sentidos e, a nosso ver, aponta também para o escopo que se pretende abranger ao longo do romance, que vai bastante além dos destinos individuais e nacionais e do tempo presente e da duração da ação. Escreveu o autor, o meu livro tem a ver com uma visão mais em profundidade da evolução humana. A nosso ver, as perguntas vindos de onde, indo para onde, colocadas pelo protagonista quando já está a escrever este livro, quase no final do romance, poderão ser uma síntese do escopo que o romance procura abranger. De facto, elas podem ser feitas a nível individual, nacional e universal, como o romance demonstra. No imediato, já no tempo da escrita, o protagonista encontra uma resposta no cinema e questiona-se sobre os alvos a quem essa pergunta, a quem essa resposta se poderia aplicar. A resposta é, saindo do nada, cheguei à miséria. A frase de Groucho Marx seria de aplicar à humanidade. Portugal era seguramente uma nação capaz de entender isto. Sobre o escopo do romance, esta seria uma cena que poderíamos desenvolver, mas não há tempo. Este quadro está no romance e a sua análise também. Passamos por isso a outro ponto. A ação de romance situa-se, algures, no final da década de 60 do século XX, em plena vigência do salazarismo. Ela tem uma duração de 31 horas, com início às 4h30 da madrugada e termo às 11 horas do dia seguinte, exatamente no mesmo local. Entretanto, o termo de resolução do problema da fuga do resistente ocorre exatamente às 4h30 do dia seguinte, na fronteira leste de Portugal, prefazendo exatamente 24 horas. A ação passa-se maioritariamente em Lisboa, com a exceção da viagem de ida e volta à fronteira leste do país, onde o protagonista vai levar o fugitivo. Iniciada logo a seguir à meia-noite e terminada ainda de noite no bar do aeroporto de Lisboa, esta viagem permite ao protagonista fazer a travessia do país, adormecido, um sono que é simultaneamente real e simbólico. No romance, o tempo linear e cronológico constitui-se como elemento estruturador do eixo sintagmático da obra. Contudo,
Os itinerários do herói, a inserção de escritas alheias, os atos e a memória e a reflexão da personagem alargam a temporalidade do romance para o passado e para o futuro, segregando também mensagens sobre o universal e o intemporal. De facto, de forma surpreendente, o espaço instaura nesta linearidade um eixo paradigmático onde múltiplas temporalidades coexistem, se sobrepõem, se interpenetram e interagem. Facto que decorre da condição da cidade como espaço estratificado, como palimpsesto. No romance, o narrador conta a ação do protagonista de forma cronológica, mas os percursos do herói contam, através da sua visão, evocação e interpretação, a história de uma Lisboa e uma história do país, ligando vários factos históricos que têm um denominador comum: o comportamento do povo de Lisboa em momentos de crise. Na verdade, esses trajetos contam a história de uma Lisboa revolucionária e desenham e espelham um mundo possível que deverá repetir-se num futuro próximo. Assim, a Lisboa do passado e a Lisboa do futuro devem refletir-se em espelho. Entre esses dois tempos existe um presente que os contém a ambos, porque a lógica espaço-temporal do romance, entrevista pelo protagonista nas pedras de basalto velho na rua Conde Barão, ali, Lisboa, cada quadrado palmo, acusa o ter sido para ser. Passamos então a Portugal, vindos de onde, indo para onde, a busca de quem somos na distância de nós. No seu texto Repensar Portugal, Eduardo Lourenço escreveu obras representativas das jovens gerações, como as de, vou dizer apenas Nuno Bragança, são, ao mesmo tempo que renovação ao nível da escrita, centradas sobre a apropriação da nossa própria realidade enquanto nossa. Esta análise parece-nos inteiramente justa no caso de Nuno Bragança, pois procura-se, em direta, realizar um mergulho ao mais fundo da identidade do país e do seu passado, evocado, sobretudo, através do espaço percorrido pelo protagonista, mas também da descida aos textos que dizem esse espaço, as vidas e os acontecimentos que ali ocorreram. Por outro lado, mostra-se que o empreendimento em que o protagonista está envolvido se encadeia, afinal, num contínuo que já vem de longe. O processo histórico português apresenta-se aqui em aberto, em devir. Como pessoa, também este livro diz, de várias formas, falta cumprir-se Portugal. Assim, tal como acontece na mensagem em direta, figuras e eventos do passado devem espelhar o futuro que se quer construir. No entendimento do autor e dos seus protagonistas, cumprir Portugal implica ultrapassar uma crise de identidade nacional que resulta do desconhecimento de Portugal pela maior parte dos portugueses. Em suma, escreveu ele, falta aos portugueses o descobrimento de Portugal, falta cumprir-se Portugal. No romance direto, diz-se e demonstra-se que é o povo português que tem a energia de mudar Portugal. Em linha com essa ideia, apresenta-se e demonstra-se aqui uma tese enunciada pela personagem principal. Perdão. As forças populares são uma espécie de átomo, é nelas que está a energia de modificar a sociedade. Se você liberta essa energia, tem uma de duas coisas: uma explosão inútil ou uma revolução. Vejamos agora um dos espaços emblemáticos, que é o Terreiro do Paço, que ocorre, onde o herói chega às 7h15 da manhã. Vamos ver esse texto. Esse texto, não, o excerto. O homem chegou ao Cais das Colunas.
chegado aos altos degraus que ligam a cidade à água do estuário, virou-se para o terreiro e pôs-se a contemplar o rio. A meio do pedestal, o marquês espreitava o medalhão, também virado para as águas. Criaturas previdentes, pensou o homem, camarote real para a chegada de Dom Sebastião. Eu pretendo realçar aqui alguns pontos. Primeiro, o posicionamento relativo da personagem e do monumento, que configura uma posição de direções carregada de valores simbólicos. Se na estátua se destaca o seu movimento em direção ao exterior, às águas, representativo de uma fase da história de Portugal, o herói, por seu lado, posiciona-se e olha em sentido inverso, em direção ao interior, propondo uma nova fase da história de Portugal, um regresso às fronteiras do país continental, uma ideia que será confirmada posteriormente no romance. Depois, a descrição e interpretação das figuras da estátua e os comentários de cariz simbólico, ideológico e até profético. A profecia da chegada de Dom Sebastião, a saber, a chegada de um Salvador que irá operar as mudanças necessárias na pátria, primeira manifestação de uma perspectiva sebástica que também atravessa o romance. Depois, a equiparação dos edifícios pombalinos governamentais que circundam aquele espaço. Da análise feita, resulta a ideia de que Lisboa é uma cidade cercada, epíteto que lhe é atribuído várias vezes ao longo do romance, através da evocação dos textos do Cerco de Lisboa, de Fernão Lopes. O protagonista olha depois em direção ao rio, não para o longe, que significativamente ele remete para fora de campo, mas para o muito perto, onde, na massa escura da vazante, se destacam as colunas na sua majestade vertical. A aproximação do olhar sobre cada uma mostra a dimensão de um passado que se prolonga no presente, mas de forma traumática, apontando subtilmente também para uma guerra colonial que, à época, sangrava o país. A leitura das inscrições das colunas comemorativas de viagens de figuras da história da ditadura ao ultramar remete-nos para o salazarismo e o império colonial, restos problemáticos de um tempo glorioso que as colunas também simbolizam. Seguidamente, resistindo sempre a olhar para o lado da barra, contrariamente a Álvaro de Campos, que ele mais à frente irá recordar, neste mesmo lugar, o herói olha para muito perto, onde em vez de caravelas e grandes navegadores, viu 2 pescadores trabalhando no arrasto, completamente concentrados na tarefa e objetivos imediatos, e por isso alienados pelo trabalho. A visão gloriosa do passado esfumou-se e deu lugar a uma realidade crua e um sentimento de frustração, para que aponta também, metaforicamente, a baixa-mar. A partir daqui, o herói vai fazer uma série de percursos e percorrer uma série de espaços que surgem em parte como ilustração e de defesa da tese acima enunciada e como sinais de rumos a seguir. As memórias evocadas por esses espaços abarcam toda uma história de Portugal e mostram uma Lisboa revolucionária. Dos momentos da história de Portugal evocados, lembramos Viriato, através da mensagem, crise de 1383-85, os descobrimentos, lutas liberais e revoltas do século XX, Primeira República e oposição ao Estado Novo. Dos exemplos que vêm do passado, destacamos o modelo de exercício do poder pelo rei Dom Pedro, que vem para a rua ouvir, conviver e dançar com o povo. O modelo oposto é o do rei Dom Fernando, também da crónica de Fernão Lopes. Os descobrimentos seriam sempre um tema obrigatório neste romance. Da análise do pensamento de Bragança, dentro e fora deste
deste romance, destacamos três aspectos. Deles resultou a unificação de toda a humanidade. Esse momento histórico interferiu com o psiquismo dos portugueses. O império que daí resultou foi-se desfazendo aos poucos. Para além de referências esporádicas, este período surge no romance, sobretudo em colagens de textos que mostram, por um lado, os efeitos para a humanidade e, por outro, o modo como, a pouco, o império se desfez. Em concreto, o texto de Toynbee ilustra o esquema tipo desafio-resposta na sua teoria das civilizações, mostrando a ascensão e queda dos impérios construídos, é reproduzido em fragmentos, de forma fragmentada em direta, entremeado sobretudo com textos de historiadores e de vários autores portugueses que de algum modo ilustram a sua teoria. Para além disso, também a história trágico-marítima tem uma representação considerável no romance, tanto em associação com a pátria como com a protagonista feminina. Sobre este assunto, no romance interroga-se quando é que os povos perceberiam, e sobretudo o povo português, que Portugal estava ainda na encruzilhada dessa enorme crise humana, crise de crescimento. Vou saltar aqui um ponto, sebastianismo em direta, e vou passar para Fernando Pessoa neste romance. A presença da poesia de Fernando Pessoa em direta acontece de modo implícito ou explícito, quer em diálogo, quer através de colagens, de excertos. Eles aparecem nos capítulos 17 e 18, que correspondem à chegada à fronteira leste do país, que é apresentada no romance como o rosto de Portugal, onde o resistente em fuga é entregue ao passador e depois a viagem de regresso a Lisboa do protagonista. O capítulo 18 corresponde a um momento de sistematização e reflexão dos aspectos tratados ao longo do romance e a um momento de expansão, por vezes lírica. Este é o único capítulo com narração de primeira pessoa. Por outro lado, em alguns momentos, o herói é simultaneamente a personagem e o escritor que está a escrever este livro. A ocorrência dos textos de Pessoa acontece, sobretudo, num contexto e num momento em que a realidade circundante é homóloga daquela que está presente nos poemas de mensagem e tem, simultaneamente, um valor real e simbólico. O caso dos poemas de Álvaro de Campos surge também com a mesma função. Os poemas reproduzem algumas vezes a situação e os pensamentos do herói. A realidade que circunda o herói é uma noite de luar, primeiro à beira da fronteira e depois através do país adormecido, facto enfatizado ao longo do romance. Logo após a despedida do fugitivo, o herói descreve o que o cerca, que é simultaneamente real e simbólico. Ao todo, são convocados 8 poemas da mensagem da primeira e terceira fases. Os títulos e os excertos escolhidos apontam globalmente para um tempo de espera e pronunciam a chegada de uma mudança positiva. Contudo, há casos que apontam para outras ideias apresentadas e desenvolvidas no romance. O contexto verbal destas ocorrências é, por isso, também importante para a sua interpretação. O poema O dos Castelos não está presente explicitamente no romance, incluímos-lo aqui por inferência, dado que ele dialoga com a antropomorfização de Portugal que nele é feita e aquela que é feita em direta, explicitamente por 2 vezes, colocando o rosto de Portugal ao Oriente e não ao Ocidente e, portanto, fazendo uma proposta diferente. Queria chamar a atenção também para que uma das ocorrências
associada ao poema A Noite, surge num contexto de reflexão sobre a situação atual da humanidade, a facto que reforça a visão em perspectiva que o romance apresenta, que liga o destino de Portugal a todos os outros povos da humanidade, um facto que resultou também dos descobrimentos. A interdependência das nações está também apresentada e através do poema Ode Marítima. De Álvaro de Campos surgem Noite Serena, Ode Marítima, Alvolante, Chevrolet, Lisbon Revisited. Destaco em Álvaro de Campos o acordar e o contexto em que surge, o acordar para dias mais diretos que os dias da Europa, com a indicação de que essa era a única saída, única a valer para Portugal. E Portugal não pode ir em frente sem voltar atrás, isto é, analisar o seu passado. O volante do Volkswagen da personagem é simultaneamente o volante da Ode Marítima e o volante do Chevrolet. São elementos aglutinadores. Então, assim, com o volante real imaginário, Nuno Bragança conduzimos por uma Lisboa e pelas estradas de Alcatrão ou de terra batida, através de um país adormecido ao luar e ao sonho, à espera de acordar, na viagem de regresso ou no momento da escrita. Termino com uma mensagem que o romance nos deixa, que é de Nuno Bragança para nós todos, e assim vos nos procuro neste trabalhar em espaços dois, um deles o literário. E, como se diz em Bragança, em mensagem e na mensagem e em direta, Portugal hoje é nevoeiro, é a hora. Muito obrigada. Eu peço desculpas pela rigidez no cumprimento do horário. Compreendo. Vai ser, basicamente, é o meu único trabalho, é fazer cumprir o horário, e o Rui me pediu para ser rígido. Vamos, então, rapidamente passar a palavra ao Rui Lopo, e quero apenas fazer uma breve apresentação, e então passo a palavra. Rui é formado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, editor da revista Arte e Teoria da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É colaborador do projeto Raízes e Horizontes do Pensamento e da Cultura Portuguesa e investigador do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no projeto Filosofia e Teoria da Arte no Pensamento do Século XX em Portugal, em cujo âmbito se ocupa do espólio de Raul Leal, inserto na coleção modernista de Fernando Távora, depositada na Fundação Marques da Silva, de que tem no prelo extensa recolha de inéditos dedicados à pessoa, acompanhados do estudo crítico Raul Leal, leitor de pessoa, leitor pessoano, leitor de si próprio, a sair em 2023. Tem também no prelo, com Duarte Braga, a edição da obra reunida de Ângelo de Lima, a ser editado pela Biblioteca Nacional de Portugal. Prepara doutoramento sobre a representação do budismo no pensamento português contemporâneo e pertence à comissão organizadora do colóquio Natália Correia, a Filosofia e a História das Ideias, que terá lugar a 18 e 19 de setembro de 2023, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Rui, a palavra é sua, apenas uma questão de ordem. Como eu estava ao lado da Salete, eu pude falar baixinho quando faltavam 5 minutos e 1 minuto. Como o Raul Leal não é propriamente o mais conhecido dos autores, ou das personagens, das personalidades literárias, como às vezes se diz, pensei fazer uma pequena introdução. Talvez no futuro já não seja preciso começar por estes preâmbulos introdutórios, mas tratar de um autor em grande medida inédito, decidi começar por isso. Não é? Então, gostaria de dizer que Raul Leal tem 2 anos mais que Fernando Pessoa, nasceu em 86, apesar disso sobrevive-lhe quase 30 anos, só morre em 1964. Ele publica o primeiro volume, um volume altamente ambicioso de filosofia, muito jovem, em 1912, A Liberdade Transcendente, pela Livraria Clássica de Lisboa. Quando ele publica esse livro,
ainda não conhece pessoalmente a Fernando Pessoa, mas pouco depois ir-se-ão encontrar, conhecer, e daí nascerá uma grande amizade, que é bastante fácil de demonstrar pelos textos, como procurarei aqui fazer. E esse primeiro livro o livro Transcendente, causa alguma estranheza e merece uma violenta crítica nas páginas da Águia, de Leonardo de Coimbra. E é interessante, Leonardo de Coimbra increpa o Raul Leal e aquele livro de várias contradições, de Raul Leal ser um pensador que visa a totalidade, mas que não consegue ter um pensamento totalizante, enreda-se em contradições que não resolve, e depois usa artifícios retóricos e literários que desmentiriam o rigor lógico necessário a uma argumentação lógica e tética, vamos dizer assim. Isto é interessantíssimo ter sido Leonardo de Coimbra o autor desta crítica tão veemente, porque parece-nos ser também um pensador que também assumiu uma filosofia escrita num limite entre a poesia e a filosofia. Também foi um autor acusado de uma retórica excessiva que desmente a possibilidade tética, afirmativa, lógico-discursiva nos seus textos, e também foi de alguma forma um pensador que visava uma totalidade, sentindo-a, é este o verbo que quero utilizar, sentindo essa totalidade como inabarcável. Então houve ali como que uma identificação em espelho pela negativa, e coisa que mais tarde Raul Leal irá comentar várias vezes essa crítica com bastante graça. Então, o trabalho que eu aqui apresento hoje vem na sequência de um longo trabalho. Há cerca de 10 anos apresentei na revista Pessoa Plural, que eu quero saudar aqui pelo excelente trabalho que tem feito, e o Rui, que tem colaborado, o Jerónimo, desde o princípio, e essa revista tem sido nos últimos anos um grande contribuidor, vamos dizer assim, para o maior conhecimento deste autor que estava esquecido e que ainda permanece de grande medida inédito, e tem autores como o Henrique Martins, o professor Cascais, recentemente, o António Almeida, o Ricardo Vasconcelos, o professor José Barreto, que ali está, tem chamado a atenção para vários aspectos do Raul Leal nesta galáxia pessoana. Então dizia, eu há cerca de 10 anos tive a ousadia de tentar coligir aquilo que encontrava nos textos de Raul Leal que se conheciam, tinham sido alguns deles coligidos pelo Pinheiro Anda Gomes, que foi durante muito tempo a única pessoa que escrevia sobre, e que esteve uma das 4 ou 5 pessoas que esteve no funeral de Raul Leal, e que durante muito tempo a única pessoa que escrevia sobre Raul Leal filósofo, não Raul Leal poeta ou dramaturgo ou performer, que também foi, mas o Raul Leal pensador, vamos dizer assim, um viso filosófico. E então o Pinheiro Gomes tinha coligido uma série de textos que foi retirando da imprensa, e o que eu me apercebi, também pela consulta do espólio de Pessoa, em que existiam vários materiais atribuídos a Raul Leal e referências do Pessoa a Raul Leal, e então, além de terem estado juntos na polémica da Sodoma divinizada, não é? Como é sabido, só que foi só isso que ficou conhecido, e então o esforço agora é de retirar um pouco não que não tenha tido importância, claro que teve, mas a edição pela Olicipo, pela editora de Pessoa, desse opúsculo, veio conotar o Raul Leal apenas com essa polémica, quando a sua obra transcende em muito. E então dizia eu que, quando há 10 anos atrás procurei fazer esse estudo compreensivo da presença do Leal na obra de Pessoa e da presença de Pessoa na obra de Leal, estava longe de imaginar que a mítica coleção Távora, que se conhecia apenas pelo facto de ter sido consultada por meia dúzia de pessoas, as pessoas que fizeram a fotobiografia do Pessoa nos anos 80, e outros investigadores que
a quem o professor Távora deu a oportunidade de consultarem os seus papéis durante meia hora ou 35 minutos, e então estávamos longe de ter a noção da dimensão disso que podemos chamar dentro da coleção, da enorme coleção modernista de Fernando Távora, são 20 e tal caixas de arquivo, e dentro desse acervo, quase metade ou mais de metade são de papéis de Raul Leal. Bom, e então isto veio mudar as coisas, e então decidi lançar-me a esse acervo, tentando prosseguir naquilo que já anunciava nesse meu estudo ainda incipiente de há cerca de 10 anos atrás. Tentei reconstituir esse projeto de fazer uma coleção das ocorrências do Fernando Pessoa nos papéis de Raul Leal, sabendo como já sabia, através, por exemplo, da correspondência de Raul Leal com Jorge de Sena, há cerca de 10 anos atrás, dada a estampa pela Messia de Sena, não é? Com o prefácio de José Augusto Seabra, que já no fim, essa correspondência é do fim da vida de Leal, é do final dos anos 50, a amizade entre os dois foi de toda dessa altura, isso valeu que Jorge de Sena tenha escrito frases altamente elogiosas sobre Leal, considerando-o até como que um inspirador ignoto do que, a frase é mesmo esta, do que de mais avançado tem acontecido nas nossas letras nas últimas décadas. E esta frase, por mais hiperbólica e carinhosa, vinda de um amigo, embora o Jorge Sena não seja conhecido propriamente por ter carinhos que afetassem o seu escrúpulo e o seu rigor, mas o que é facto é que o Leal nós encontramos nessa revista cruciante que foi crucial, que foi Orfeu em 15, isto é, num movimento que podemos considerar rupturante, para não dizer revolucionário, e depois em todas as revistas subsequentes, no Portugal Futurista, é o único autor português que escreve um manifesto futurista, embora a língua francesa, mas quando se faz a história do futurismo, por vezes, durante algum tempo nem se citava o Leal, mas ele faz um manifesto futurista, que eu por acaso até traduzi, porque acho que o primeiro passo para tentar interpretar o Leal é traduzi-lo. Podia fazer um parênteses sobre isso, mas não vale a pena. Depois de ele estar no Portugal Futurista, está na Contemporânea, está na Atena, e nestas revistas a sua ação é acompanhada daquilo que ficou conhecido como os comícios futuristas do Chiado de Terrace. Ora, este aspecto é importante. Há uma fotografia inacreditável agora escapa-me se é do século ilustrado, se é Notícias Ilustrado, não, Ilustração Portuguesa, perdão, de 24, em que há uma fotografia do António Ferro, que tinha feito também uma conferência, e depois há uma fotografia, não do Raul Leal, mas por sabedoria do editorial da revista, da audiência. Então aquilo é o primeiro exemplo fotográfico assim que eu conheço, daquilo que se pode chamar uma manifestação fotográfica, daquilo que hoje se chama, a partir do Jauss, a estética da recepção, não é? Então há uma audiência que está a engegar, um conjunto de pessoas, dezenas, uma audiência que está perfeitamente com um rosto entre o lívido e o grotesco, entre a gargalhada e a incompreensão, entre o espanto e a dúvida. Bom, e então o efeito e isto é importante dizer porque em parte de Fernando Pessoa, que se considerava um dramaturgo, mas também em Raul Leal há sempre um lado performático das palavras e dos conceitos. Como há pouco se dizia, e o Raul Leal procura prová-lo nos seus textos filosóficos escritos sobre Pessoa, e enquanto Pessoa ainda está vivo, nos anos 20 já há longos textos de interpretação filosófica de Pessoa. O Raul Leal diz claramente: Fernando Pessoa é um artista pensador,
com hífen, e trata-o sempre desta forma, e ele, enquanto pensador, é um artista, e enquanto artista é um pensador. Isto é, a filosofia tem que ser sentida, e os conceitos têm que ser sentidos, e as emoções têm que ser racionalizadas. Então, um pouco em resposta àquilo que há pouco o Bartholomew e o professor Jordan estavam a discutir no painel da manhã, eu posso depois ler essa citação exata, e embora também seja bastante sensível aos argumentos que foram invocados e como é oportuno confrontar pessoa com o pensamento indiano e pensamento asiático, especialmente hindu e budista, embora isso seja bastante sensível a esse argumento, e o Pessoa assume-o claramente, mas podemos ficar aqui só pelo Raul Leal, que já estatui já assenta essas ideias, aliás, confrontando essa teoria da dupla personalidade, do artista pensador, com uma teoria da heteronímia que também dialoga um pouco com aquilo que foi dito, que é assim, logo na liberdade transcendente, isto é, voltando ao princípio, estamos em 1912, 13, o Leal está a escrever um livro em que ainda não conhece Fernando Pessoa, ainda nunca leu Fernando Pessoa, e está a escrever um livro em que discorre longamente sobre o estatuto do eu. E o eu é simultaneamente real e irreal. É simultaneamente algo de alheio e algo de próprio. O eu contém em si multidões, dizia o Whitman, o eu contém em si o universo inteiro, mas ao mesmo tempo é uma ficção. O eu individual, numa certa dimensão, é aquele eu que se vê ao espelho, que é filho de um pai, de uma mãe, de uma certa sociedade, de uma certa pátria. E isto também ajuda a matizar o patriotismo, o nacionalismo, o lusocentrismo, por vezes atribuído a certas passagens destes autores. É que se aqui podemos recorrer à alegoria da linha, na alegoria da escala do quinto livro da República de Platão, e depois os seus desenvolvimentos neoplatónicos subsequentes, mas isto é exatamente isto que Raul Leal nos diz sobre e Pessoa nos dizem sobre o estatuto do eu, que numa sua certa esfera de onticidade ele existe, mas noutra esfera já deixa de existir. Não só porque dentro de si há outros eus, aquilo que pessoas chamam os heterónimos, como porque pode haver uma unidade entre vários indivíduos. E numa carta inédita, enviada, longuíssima carta, que eu não sei se foi enviada, porque encontrei a minuta, e não sei se depois passou a limpo e enviou a Fernando Pessoa ou não, mas é uma carta escrita sob a impressão terrível do suicídio de Mário Sá Carneiro. Leal recebe um telegrama de Pessoa, está em Madrid, e depois responde a dizer assim: foi o universo inteiro que se suicidou, que se começou a suicidar, mas fomos também nós os três com hífenes, que nos suicidámos, porque para Leal, eles os três constituíam uma unidade individual. Eles os três também eram um indivíduo. Daí que ele use estas formulações dos hífenes. É por isso que eu há pouco tinha evitado aqui fazer um à parte, quando falei sobre a minha tradução do Manifesto Futurista, incerto em 17, no portal Futurista, chamei a atenção para uma coisa que tinha passado despercebida, que é as inovações tipográficas de Leal. Leal inventa vários modos de juntar as palavras. Hífenes, travessões, ligatura, como que underscore, daquilo que hoje se chama underscores, ou linha em baixo, coisas desse género, linhas em baixo retas e linhas em baixo curvas. E então uma leitura atenta e duplicada e triplicada, e ao fim da 10ª leitura, nós percebemos que o jogo dos conceitos é diferente se nós fizermos uma hifenização simples ou uma das outras hifenizações. Como se a combinação dos conceitos, também ela, heteronimizasse a linguagem. Então, nós temos que constatar o caráter ilusório do nosso eu cotidiano e tributável, não é? Mas que é só relativo, mas
também temos que aceitar a consistência relativa desses outros eus de que participamos, sejam eus meta-individuais, como é essa unidade, essa triunidade Pessoa, Mário, Sá Carneiro, Raul Leal, como a família heteronímica que cada um transporta dentro de si. Neste sentido, a heteronimia não é uma invenção literária de Fernando Pessoa, é uma descoberta de filosofia, de antropologia filosófica. Não é? O ser humano é heteronímico por natureza e o ser humano, ao ser falado pela linguagem, tem que ser heteronímico, porque a linguagem heteronimiza-se constantemente. Não há uma língua igual falada por mim ou falada por qualquer um de vós. A língua em cada um fala-se de maneira diferente. Conseguimos mais ou menos entender de forma relativa. Bom, então Raul Leal vai insistindo, nos seus papéis filosóficos, sobre ver uma unidade entre os vários heterónimos, não é? Dizendo que eles são agnósticos e relativistas. Isto é aqueles palavrões que quem estuda filosofia gosta muito. Mas, como se trata do Fernando Pessoa e como se trata do Raul Leal, esse relativismo e esse agnosticismo não podem ser totais e absolutos. Então o relativismo do Pessoa e dos seus heterónimos tem que ser um relativismo relativo. Então, apesar de ele considerar que o Álvaro de Campos é um pensador antimetafísico, mas é ao mesmo tempo o autor de uma metafísica do maquinismo. Apesar de ele considerar que Alberto Queiro é um quase empirista, um sensacionista radical, é ao mesmo tempo o autor de uma metafísica das sensações. Ele usa mesmo esta expressão. E apesar de Pessoa, especialmente o Pessoa ele próprio, ser um pensador, dependedor racionalista e agnóstico, Raul Leal diz isto, e conhecia-o bem, mas tem textos que o desmentem. Quais textos é que o desmentem? Os textos eróticos, nomeadamente o Antinous e o Epitalémio, isto é, os textos ingleses, alguns deles até de temática homoerótica, e esses textos, pela própria natureza da experiência sensorial descrita, essa experiência tem um grau de verdade que desmente todas as objeções à capacidade humana de percepcionar ou sentir a verdade, em geral. Logo, o erotismo desmente o relativismo. Segundo argumento, os textos espiritualistas radicais. Nomeadamente o Além Deus e o Amon-Ra. E Raul Leal cita muitas vezes o Amon-Ra. Eu depois fui estudar o assunto e percebi pela datação dos artigos, dos textos de Leal, que a Amon-Ra, e até por um artigo que sai no jornal em que Raul Leal cita o Amon-Ra e cita-o numa altura em que esse conjunto de poemas de Pessoa ainda nunca tinha sido dado a público. Bom, isto só reforça aquilo que logo em 1914 lemos nos diários escritos em inglês de Fernando Pessoa. Hoje estive com Raul Leal, foi muito... It was glad. He understands Ricardo Reis and Queiro and myself. Pronto, está dito no diário para quem o quiser ler. E neste apontamento muito breve, eu consigo projetar que ele terá lido também poemas como o Amon-Ra, que aparece até citado um verso ou outro nos textos de Leal. Então, além do erotismo desmentir esse agnosticismo de base, os textos espiritualistas também o desmentem. E diria que pronto, diria que essas três linhas de fuga, não é? Além do espiritualismo e do erotismo, diria que pode haver um outro lugar, que é aquilo que eu já aludi há pouco, da genuinidade existencial dos heterónimos.
como um terceiro desmentido, apesar de um heterónimo poder afirmar na sua produção teórica teses agnósticas, racionalistas, relativistas, o que queiramos, a própria existência desses múltiplos eus é verdadeira. Isto é a expressão de uma vivência interior autêntica. E a certeza absoluta da existência desses múltiplos eus desmente até os próprios discursos que essas personalidades possam proferir. Neste sentido, podemos até afirmar que o banqueiro anarquista é também, podemos não, é Raul Del que o faz, que o banqueiro anarquista é também um semi-heterónimo. É também um semi-heterónimo. E encaixa naquilo que vinhamos dizendo sobre a existência desta pulsão filosófica racional, por vezes sofística, como no caso do banqueiro. Então, a própria aquilo que há pouco teria dito do artista pensador seria como que uma quarta linha de fuga, essas três já chegariam, mas a própria designação de pessoa como o artista pensador, com hífen, também desmentiria esse relativismo, porque ele é sempre isso. Ele é sempre isso. E sabe que é sempre isso. E aqui entra também o problema, caro a Leal e também a pessoa, mas que a pessoa trabalha de outra maneira, da poesia filosófica ou filosofia poética. Recordamos aquela carta em que a pessoa se afirma como um poeta animado pela filosofia, não é? Que é uma maneira de resolver essa questão. Para Leal, há aqui uma afirmação muito forte, por exemplo, nas suas cartas a Casais Monteiro, que é a afirmação taxativa de que a filosofia tem que deixar de ser definida como um género literário. Porque se a filosofia for um género literário, que é aquele género literário talvez cultivado pelo Grice, ou pelo Searle, ou pelo algum autor da pragmática, então tudo o resto deixa de ser filosofia, desde os dramáticos diálogos platónicos, ao poema de Parménides, ao poema de Lucrécio, aos aforismos de Heraclito, a uma série aos aforismos de Pascal, àquilo que podemos chamar quase que romance metafísico, que seria Assim Falava Zaratustra, ou uma série de elementos na história da cultura que de repente seriam evacuados dessa mesma história. E Leal reivindica que a arte superior é sempre filosófica, assim como a filosofia superior é sempre artística. Nesse sentido, a sua produção teórica é sempre performática, como eu já tinha dito, e agora reitero, percebendo-se esta afirmação agora já com dados acrescidos, e a crise da modernidade, aquilo que se costuma chamar a crise da modernidade, pois tem provavelmente a ver com esta descoberta de que representar a realidade e deixar-se representar por ela, instaurar um novo regime representativo da realidade, é também representá-la neste sentido teatral da expressão. Eu gostava só de ler uma citação, já que tenho o tempo a acabar, porque vale a pena, porque são coisas que ainda estão inéditas e foram encontradas, agora este esclarecimento, em vários graus de consecução. Algo de semelhante a Leal e a Pessoa, que é a profusão de listas. Os dois autores são autores que estão permanentemente a fazer listas dos seus projetos. Há imensas listas no espólio de Leal, e são autores que têm muita dificuldade em concluir as suas obras porque cada projeto se embrinca nos outros. A heteronimia oferece-nos milhares de armadilhas destas. Estamos a ler um texto que não está assinado e o texto parece-nos que o podemos atribuir a um heterónimo, mas se calhar há ali várias áreas de fronteira, porque os próprios heterónimos se
heteronimizam constantemente, se desdobram. E em Leal, o que acontece é que a sua obra, que ele anuncia sobre Fernando Pessoa, e logo em 36, no volume celebratório do primeiro aniversário da morte de Pessoa, em que Leal tem um texto magnífico chamado Na Glória de Deus, primeiro capítulo do livro em preparação, Fernando Pessoa, professor do Quinto Império. E procurei reconstituir imensas listas, de que vou publicar em breve, de índices que Leal vai fazendo para esse projeto. E esse projeto está em constante redefinição, porque falar de Fernando Pessoa exige falar da totalidade. Porque é impossível escrever sobre Fernando Pessoa mantendo-se num nível meramente pessoano. Daí que, quando Leal leia Pessoa, tenha também que se ler a si próprio, porque os dois constituem uma unidade. E daí que Leal, quando leia Pessoa, tenha também que dar conta de todas as dimensões. Daí que ele está a meio de um texto hermenêutico, de um texto de interpretação filosófica de Pessoa, e depois começa a dizer, porque entretanto a Itália invadiu a Etiópia. E depois está 5 páginas a explicar como é que geopoliticamente a catástrofe que é a invasão da Etiópia, e a seguir remete para uma peça autobiográfica que tinha escrito, uma peça de teatro que tinha escrito, que é O Incompreendido. Depois remete para a necessidade do futurismo se transformar numa nova atitude religiosa. Bom, pronto. Então, isto para dizer que é impossível concluir o livro de Leal sobre Fernando Pessoa, porque esse livro vai abrir para todos os géneros literários, para todas as possibilidades discursivas, para uma obra aberta até ao infinito e em desdobramento infinito. E a realidade não é senão o desenrolamento e o desdobramento infinito de possibilidades incontáveis. Palavras do próprio Leal. Obrigado. Muito obrigado, Rui, e também peço desculpas pela rigidez. Foi um pedido da comissão organizadora, senão vamos comprometer o almoço e também não teremos tempo para perguntas e para conversas. Acho que depois, tanto a La Salete, quanto o Rui, quanto o Jorge podem também complementar ideias na hora das perguntas. Eu passo, então, antes de passar a palavra ao Jorge Massimino, que vai nos falar sobre tempo e turbulência no processo criativo em Álvaro de Campos, leitura em confronto com a literatura contemporânea, leio uma breve nota biográfica. Ele é escritor, investigador doutorado em estudos portugueses pela Universidade de Paris-Sorbonne e professor de literatura. É investigador integrado do CLEPUL e colaborador do IELTS da Universidade Nova de Lisboa em literatura, estética e teoria da cultura. Tem orientado seu trabalho para as questões do tempo no discurso poético. Publicou livros de poesia e ensaios em obras coletivas e em revistas. Organizou a edição de 4 antologias de poesia em Portugal e uma em França. Fundou e dirigiu a revista Lusografias, o Festival de Poesia de Foz Coa. Assinou programação cultural e coordenação científica de vários projetos internacionais. É coordenador científico do ciclo Conferências Internacionais A Europa dos Escritores, da Biblioteca Eduardo Lourenço. A palavra é sua. Obrigado, Dani. Obrigado a todos pela vossa presença aqui. Queria cumprimentar com uma grande saudação toda a organização, todos que colaboram na organização, os parceiros, em particular os responsáveis, Jerónimo Pizarro e Rui Sousa, e também pela disponibilidade para estar aqui hoje. Eu queria, desde já, dizer o seguinte: o trabalho que tenho aqui para apresentar ainda em esboço tem 3 partes e vou prescindir de uma parte que é a relação entre 2 poetas portugueses e a obra do Fernando Pessoa, no caso concreto António Ramos Rosa e João Rui de Sousa, para me focar na poesia de Álvaro de Campos e na temática proposta, e também numa leitura paralela que espelha alguns ecos de Pessoa, neste caso uma obra de um romancista brasileiro. Mesmo assim,
precisarei e peço essa vossa compreensão, de no mínimo uns 25 minutos. Portanto, nós, de facto, não temos culpa do atraso que se gerou aqui e, a não ser assim, serei o mais prejudicado de todos, porque mais do que isto não posso fazer, a não ser amputar daquilo que estou a propor para apresentar aqui hoje, e nesse caso não faz sentido eu apresentar a minha comunicação. Não, você tem 25 minutos, sim, de fato. Inclusive, não tem o PowerPoint? Obrigado. Desculpas. Se calhar vamos prescindir do PowerPoint, porque isso vai implicar também algum atraso na proposta das secções que estão nos diapositivos, que na verdade não são mais do que citações que eu próprio vou ler praticamente na totalidade. Farei, portanto, uma leitura sobre a problemática do tempo na poesia de Álvaro de Campos, o tempo como marcador fulcral da sua modernidade discursiva, elemento que permite estabelecer um paralelo com a pluralidade de estéticas de outras obras do século XX, incluindo uma relação com obras de autores contemporâneos, de que destacaremos aqui, portanto, um romancista brasileiro. E esclarecemos que a nossa referência ao tempo surge aqui como elemento a considerar do ponto de vista da experiência estética, na tese, sobretudo, na tese proposta por Michel Dufresne, essa profunda abordagem a uma fenomenologia da experiência estética e que, para nós, significa situar o tempo nas condições em que se forja a criatividade literária numa perspectiva fenomenológica, portanto. O tempo é uma temática e uma problemática universal na literatura, todos sabemos. No caso português, além de boa parte do Camões lírico, sobretudo o tema dos concertos do mundo, devemos considerar essencialmente Antero de Quental e Camilo Peçanha antes de Fernando Pessoa. A representação do tempo ou a sua expressão literária assumiu sempre formas diversas, mas nos exemplos clássicos é a melancolia, a angústia ou a solidão que objetivamente colocam o leitor perante essa problemática. Desde a tragédia grega, Shakespeare, Milton, quase todos os românticos, simbolistas, Whitman, assim como autores dos movimentos modernistas até aos autores atuais, do mesmo modo. Para exprimir a melancolia, Baudelaire escolheu a palavra inglesa spleen, termo inglês que estava em voga na época. No caso deste heterónimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, o contexto social da Europa é idêntico ao que viveu Baudelaire e outros simbolistas franceses, assim como os últimos românticos de vários países europeus, porque se vive um mundo do vazio já em meados do século XIX, que origina uma tensão entre aspirações contrárias que intensifica o jogo numa confusão entre o eu e o mundo, o interior e o exterior, situação que se agrava em finais desse século e com a Primeira Guerra Mundial no início do século XX. São várias as passagens que ilustram esse vazio ou tensão entre aspirações contrárias. Por exemplo, em Passagem das Horas. Não sei sentir, não sei ser humano, conviver. De dentro da alma triste, com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil mesmo sentindo, ser prático, ser cotidiano, nítido, ter um lugar na vida, ter um destino entre os homens. O sujeito poético exprime aqui uma total inadequação do eu ao mundo. Em Álvaro de Campos, do mesmo modo que em Baudelaire, a melancolia, o spleen, a angústia existencial, surge como grande prova da experiência, como grande prova ou experiência do tempo. É prova de um tempo de contrastes, experiência de sofrimento, só passível de ser suportada pela via estética e pela vertigem da imaginação que a criação poética permite e a que o autor se entrega. Essa situação de confusão de sensações do sujeito, de contrastes, integra o processo do princípio ao fim da escrita do poema, como podemos constatar pela leitura de algumas passagens, e em particular mais esta. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através das janelas ou vigias, ou tombadilhos sonhando, e tudo isso que é tanto é pouco para o que eu quero. A ambição é considerável perante uma imensa, extensa e imensa experiência de sensações. Do mesmo modo que surge na abertura do poema Tabacaria, poema que é escrito um pouco mais tarde. Não sou nada,
nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É uma situação ambivalente, de oposições, de desilusão, embora haja lugar para o sonho. Neste poema, lê-se depois como, no meio de uma turbulência, que confunde a realidade interior e a realidade exterior. E cito: estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa, este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada dentro da minha cabeça, e uma sacudidela de nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Esta é uma poesia reflexiva que institui uma interrogação sobre o real e sobre o instante do poema, isto é, sobre o seu tempo enquanto experiência estética. A criação em Campos é inseparável da temporalidade, ou seja, da consciência do tempo como processo, não só em tabacaria e passagem das horas, mas em toda a sua obra, que emerge da própria criação heteronímica que a sustenta. É neste contexto geral que se situa a emergência de uma poética da temporalidade como processo de escrita em Álvaro de Campos, forma de procura do tempo interior, de questionamento do eu, coincidente com o questionamento sobre a precariedade da nossa existência. Neste caso de Pessoa, por interposto heterónimo, o mesmo sentimento de angústia e expressão do vazio que deriva do absurdo real agudiza-se como o tempo vivido na escrita poética, a qual suscita a imaginação de um tempo outro, utópico, na procura de uma alteridade do sujeito poético. Se a heteronimia surge como uma forma ficcional de experimentar o desdobramento de personalidade em pluralidade universal e imaginária enquanto questionamento do eu, é a consciência do tempo, ou temporalidade, que se torna o eixo dessa mesma procura. Uma procura que é viagem interior, que advém tópico e marcador de uma estética resultante de uma inadequação do sujeito ao mundo. Este parece-nos ser o quadro fundador de uma experiência estética que é causado por uma aguda consciência ontológica do tempo no processo criativo deste autor e que suscita uma pulsão utópica que podemos ver sugerida nesta passagem do poema Tabacaria. E cito: saio da janela, sento-me numa cadeira em que hei de pensar. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Talvez esta pulsão utópica seja uma forma de travessia do tempo de que fala Eduardo Lourenço. Há uma travessia das margens, e cito, de O Infinito Pessoa. Há uma travessia das margens mortais de toda a poesia simbolista de Pessoa, fascinada pela consciência como reflexo infinito de si mesma, para as margens vivas, mesmo se encharcadas de angústia, de Álvaro de Campos. Travessia do tempo presente, descrita, diremos, talvez do imaginário utópico, que é uma forma de questionamento sobre ela mesma também. Note-se desde já que as utopias colocam o enunciador, em termos da pragmática, num plano da máxima relevância. A distanciação, tanto espacial como temporal, do narrador face à sociedade. O questionamento a partir da pulsão utópica cria um distanciamento ou recusa do presente, remetendo-nos assim para o cruzamento entre pensamento poético e pensamento político. Se o modelo utópico é frequentemente associado a uma visão nostálgica da sociedade, como forma de regresso a um tempo primitivo, mítico, a ideia do paraíso no discurso religioso, sendo este modelo arquétipo de uma utopia uma imagem do eu coletivo, não é surpreendente que reapareça em obras das sociedades contemporâneas expostas a um sentimento crónico de alienação do sentido da vida e confrontadas com a crise das identidades. No caso deste heterónimo de Fernando Pessoa, para lá da projeção heteronímica relevar de uma procura que vai nesse sentido, alguns dos heterónimos prolongam, de certo modo, esse mesmo questionamento. Não é de todo anódina a pergunta que o sujeito poético faz a si mesmo no poema Tabacaria. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos génios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum.
Tal parece ser o caso de Álvaro de Campos, à luz da maioria dos textos por ele assinados, porque ser gênio é um excelente contraponto a uma evasão pelo sonho, à solidão e à melancolia, como bem ilustram no poema Passagem das Horas os fragmentos seguintes. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Assim fico, e sou o que sempre quer partir. Não sei sentir, não sei ser humano, conviver, ter um lugar na vida, ter um destino entre os homens. Desconhecer o sentir e ser humano e conviver ilustra um questionamento identitário de um sujeito de enunciação em ruínas, numa procura da totalidade. Questionamento identitário que aqui é indissociável de uma visão cósmica, ou coincidente com a visão do cosmos, pois podemos ler ainda, no mesmo poema: eu, poeta sensacionista enviado do acaso às leis irrepreensíveis da vida, eu, investigador solene das coisas fúteis, sinto, na minha cabeça, a velocidade do grito da terra, e todos os países e todas as pessoas giram dentro de mim. Pessoa ortónimo não é alheio a essa ideia de paraíso recriado pela mão do homem. Diremos que essa procura toma o lugar de uma representação das qualidades da sociedade ideal como arquétipo da infância perdida da humanidade. Sob pulsão utópica desta elaboração de várias imagens em Álvaro de Campos, assiste a uma compressão do tempo, como se a realidade só pudesse ganhar sentido deslocando-se do presente para um tempo outro, que não é passado porque movimenta os seres e objetos. Por exemplo, em Passagem das Horas. Dormir como um cão corrido no caminho ao sol, definitivamente para todo o resto do universo. Eu fui para a cama com todos os sentimentos, fui souteneur de todas as emoções. Todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando, e tudo isto que é tanto é pouco para o que eu quero. Sabemos que este heterónimo de Fernando Pessoa é apresentado como um desempregado espacial, tal engenheiro naval, não é? Por Glasgow, visto pertencer àquele grupo de portugueses que ficaram sem trabalho depois da Índia descoberta. O texto discorre num vai-vem violento, estamos a falar de Passagem das Horas, com alterações frequentes no ritmo, em rupturas, em turbulência, como se de uma encruzilhada de sentido se tratasse, por onde os signos tivessem de passar continuamente. São os polos de uma tensão narrativa que ganha contornos, por vezes de discurso dramático, pela vivacidade monologante do texto. A tendência utópica na poética pessoana releva do questionamento que condiciona o próprio discurso heteronímico que lhe está subjacente. Digamos que é algo que faz parte integrante dos próprios alicerces da sua obra, o que se comprova pelos elementos que afloram obliquamente, como a pergunta em tabacaria sobre se ele próprio, o poeta, o sujeito poético, poderá ser gênio, sendo esse um sonho de muitos e poucos os que ficam na história universal, convenhamos. Aqui está, portanto, esse ideal de gênio, ou se quisermos, esse imaginário que fecunda uma pulsão utópica e que se materializa, por sua vez, numa experiência estética. Passo aqui, portanto, salto essa peça com a poesia desses dois poetas portugueses em contraponto e em confronto e bastantes ecos da obra pessoana, Ramos Rosa e João Rui de Sousa, e passo agora um paralelo com a abordagem breve ao romance As 5 Estações do Amor, de João Almino, publicado em 2001, no qual se coloca a questão da identidade ou da sua projeção na representação do tempo. Temos, assim, o mesmo questionamento sobre a representação do tempo como projeção do eu, como ideal, transposto para o imaginário de Ana, protagonista do romance As 5 Estações do Amor. Nesta sua narrativa, a terceira da trilogia de Brasília, João Almino remete-nos para uma visão autocrítica da sociedade, mas é só um dos vetores. A narrativa ocupa um espaço de recriação de um real
em que perpassa uma tensão entre a autocrítica e o elemento utópico. Estamos perante uma cidade contaminada de sinais utópicos, mas uma Brasília decadente, é uma Brasília decadente, desfeita a ilusão dos que a ajudaram a crescer, se contradiz num momento social sob o signo do autoritarismo, do regime militar, como confessa Ana, a protagonista, e cito: as cidades adquirem o ar dos tempos porque passam. Brasília, que tinha sido promessa de socialismo e para mim pessoalmente de liberdade, não usava mais disfarce. A desolação de suas cidades satélites já asfixiava. Respirávamos 24 horas por dia o ar envenenado de ditadura militar. Até na sala de aula olhávamos com desconfiança para os colegas recém-ingressos. Um deles podia ser do SNI, por isso dei razão a Helena. Há uma metamorfose desde os anos 60 que acompanha a geração dessa década que nasceu com a cidade, a mesma da geração do pós-maio 68, de Paris, não é? E que questiona o presente a partir da sua experiência, que é neste romance de João Almino, próxima do grupo de personagens centrais que se autodenomina Grupo dos Inúteis. Mas, quer seja imagem da cidade ideal, quer seja recriação, são projeções do inconsciente no mundo consciente, tanto no poema de Campos como no romance de João Almino. Surgem porque correspondem a uma necessidade, a pressões heteronímicas de autoidentificação no espaço ideal da existência, como expressão do eu ou como via para um tempo imaginário, imagem unificadora dos dois mundos opostos da realidade psíquica, o consciente e o inconsciente. Há nas duas obras uma contaminação excessiva do passado, com sujeitos do discurso entre fragmento e totalidade. Na nota de apresentação do livro, Silviano Santiago escreveu: Brasília só acolheu moradores e só ganhou vida depois de abandonada pelo planalto imaginário dos arquitetos. Com as 5 estações do amor, João Almino define-se como o mais completo autor de Brasília. A materialidade da cidade fantasma às avessas não está nas pranchetas ou no concreto. Está no burburinho das vozes migrantes. Vozes dos trabalhadores excluídos para as cidades satélites, dos aventureiros e desenraizados que por vontade ou decreto ali aportaram. Imagens instantâneas da revolução que não houve, do homem novo que devia ter sido, do fim do mundo que não chega. A protagonista constrói a sua narrativa, as suas memórias, contra o peso da memória, com pessimismo, tomando a escrita como apagador do passado, destruindo todos os seus indícios escritos, jornais, livros, fotografias, confessando na página 54. Quero viver como num hipertexto que nunca para de se construir e em que a escrita é um diálogo contínuo e infindável com a mente ou um contraponto da vida. Apagar todos os livros para deixar brilhar sozinho o livro natural, aquele em que se acreditava em Yucatán, o que não foi escrito por ninguém, que vai passando por ele próprio suas páginas. Minha revolução interior depende da coragem de ir compondo o texto, sempre no presente enquanto me desfaço dos papéis acumulados. Os papéis, ao menos, aumentarão o meu espaço de liberdade. A protagonista, que antes havia mostrado um pessimismo radical, tanto no plano individual como coletivo, e cito: minha juventude está perdida. A Brasília do meu sonho do futuro está morta. Reconheço-me nas fachadas dos seus prédios precocemente envelhecidos, na sua modernidade precária e decadente. Espero, em suma, que uma nova paixão cega, surpreendente e radical, como toda a paixão, me arrebate. É a revolução que aguardo. A mesma protagonista fará viragem progressiva, no seu comportamento em virtude de uma nova, tardia e improvável paixão fora do tempo, a quinta estação, acabando por abandonar a sua intenção de se suicidar.
É, portanto, no campo dos afetos e do amor que se encontra a explicação para tal mudança de atitude, que integra o elemento utópico numa particular exaltação da vida e em contraponto com os aspectos negativos associados ao passado. Já no momento em que a protagonista relata sobre essa mudança, da forma que podemos ver aqui nesta citação que eu faço. Sobrevivi ao hedonismo da minha juventude e à castidade da minha idade madura, ao meu egoísmo heroico, à falta de dinheiro e de alegria, à minha depressão. E estou disposta a viver muito mais. Quero o Carlos da forma como não sinto falta dele, o Carlos contra quem nem a morte, nem a angústia, nem o nada podem, que é indestrutível e eterno. Voltando ao nosso campo de trabalho, deslocado o eixo da problematização utópica do universo da transformação social para o universo da transformação individual, o que nos parece inovador em ambos os textos são os sinais de um esboço para uma redefinição do conceito de utopia, através de uma síntese entre utopia e contra-utopia, de forte enraizamento literário. Sublinhe-se a congruência entre perspectiva existencial e perspectiva de ficção num horizonte estético, estabelecendo-se um equilíbrio entre racionalidade e sensibilidade, sendo este título significativo o caso da narrativa de Almino, retirando a perspectiva do protagonista das 5 estações do amor na problematização do tempo histórico e do tempo da história, neste caso da narrativa. Não faço aqui uma narrativa das palavras que salvei, das que eliminei, nem das que escrevi para substituir as que jogava fora. O essencial não está no diário que destruí, nem no relato perdido mais tarde, mas sim no que conto agora, com as palavras que, junto aqui, salvo o espírito do meu relato, que era só um desejo. Este desejo de dizer o que penso no instante mesmo em que penso, o relato sendo só a realidade desse instante, nada mais. A relevância deste presente parece-nos não só uma poderosa energia criativa neste contexto, como um desenvolvimento da dialéctica da negatividade, para usar o termo de Adorno, em reação a uma sociedade repressora do ser individual, apenas empenhada na compreensão racional deste com o ser histórico e emocional. Mas, paradoxalmente, como no espaço gerador de alternativas personificadas pelo sujeito e enunciação nas duas obras, na realidade individual e histórica, sob o impulso do elemento utópico. A dialética negativa, sublinhe-se ainda, aparece também como sintoma do discurso da modernidade, pelas descontinuidades que instaura, não apenas na perspectiva de Adorno, em cuja teoria estética profundamente marcada pelo marxismo considera a significação da obra de arte imanente à produção, sendo a sua forma portadora de antagonismos da realidade social, mas também na perspectiva de Henri Mechonic, por exemplo, nesta passagem que eu cito. E estou a terminar, sim. A modernidade, cito Mechonic, do livro Modernité, Modernité, a modernidade é uma descontinuidade com o social, com o passado, na medida em que ela é o que acontece ao passado num sujeito histórico, num momento de perigo. O presente, sendo o tempo mais pleno de subjetividade, onde se faz, ou seja, se refaz sem cessar o sentido. Essa negatividade, a mais banal e imemorial das coisas, já é que de cada instante e vital, é de cada instante e vital para o presente. A modernidade não a inventou, nem foi a primeira a ter dela a mais viva consciência. Outras linguagens diferentes o fizeram, mas acreditar no que pertence como a ninguém, acreditar que nos pertence como a ninguém é a nossa ilusão constitutiva. A arte surge aqui não só como imagem com capacidade de transformação do real, como afirmava Mondrian, mas para dar conta de uma totalidade do infinito no sentido e não como mera conflagração do presente, devorado pelo passado ou pelo futuro. Concluindo, são, nas duas obras, nos dois autores, imagens sobrepostas numa compressão do tempo de imaginários radicais, inspirada no princípio de construção utópica pela experiência de liberdade
no plano estético, nos poemas de Álvaro de Campos, configurando uma nova definição de ideia de utopia sob o impulso de uma experiência individual do tempo presente no romance de João Almino. Em ambos, a forte relação do imaginário social opera uma síntese através de um equilíbrio entre racionalidade e sensibilidade, remetendo o leitor para a noção de um tempo transhistórico em reformulação. O que, de certo modo, e cito, concluo com esta citação, o que, de certo modo, a protagonista deste livro de Almino convoca. Ao contrário de Funes, o memorioso, o personagem de Borges, que não esquecia nada e se lembrava de tudo, vou atravessar o meu rio Letes para esquecer tudo, para ter a liberdade de pensar e escrever espontaneamente, guiada só pelo desejo. Deixarei de lado o futuro para não construir ilusões e nem prever desastres, o que em vez de evitá-los talvez os acelere. Quero captar o instante, começar do zero, sem a carga do passado, sem história, nem rumo, apagar-me, imobilizar-me, condensar a minha vida no instante, viver exclusivamente nele, dele, feito o meu cachorro Rodolfo, aqui a meus pés. O presente instantâneo, um instante que se prolonga como numa figura borrada ou como num quadro depois do quadro de um filme que não para de rodar. Zero, o momento em que escrevo, a um passo do abismo e do paraíso. Obrigado. Muito obrigado também ao Jorge. Obrigado. Obrigado. E também desculpe pela rigidez no cumprimento do horário, nem tão rígido, na verdade. Fui alertado pelo Rui, organizador, que nós temos espaço para apenas uma pergunta, infelizmente. Cumprimento a todos para mim, muita novidade nessa mesa, assim, nas 3 falas, aprendi muita coisa, anotei muita coisa, e agradeço por essas aulas. Para ser mais específico, eu queria fazer uma pergunta e um comentário rápido com o Rui Lopo. Rui, enfim, eu não li basicamente, né? O que eu li do Leal foi a Sodoma Divinizada, então é muita novidade, né? Mas, enfim, como se trata de autores contemporâneos entre si, né? Você mostrou bem assim o Raul Leal como leitor, né, do Pessoa. Mas eu senti também, talvez seja assim, se eu não entendo mal, que existe a possibilidade de se pensar também o contrário disso, assim, né? Ou seja, há livros do Raul Leal na biblioteca particular do Fernando Pessoa, Liberdade Transcendental, inclusive de 13, né? A Sodoma Divinizada de 23, e há um livro, L'Antéchrist, la gloire du Saint-Esprit, de 20, né? Você chamou atenção para um material inédito, né? Onde estaria, talvez, pelo que eu entendi, assim, o bojo da teoria do eu, né, do Raul Leal, né? Mas também você chama atenção para que essa teoria do eu talvez seja subjacente à heteronímia. Você diz assim, anterior e independente dela, né? E eu queria tentar entender, assim, quer dizer, essa é uma hipótese ousada. De certa forma, eu fiquei pensando assim, em que medida que ela pode ser precursora da heteronímia? Quer dizer, existe ali alguma formulação que depois a pessoa pode ter conhecido isso e convertido isso em alguma coisa, ou ambos partiram de fontes semelhantes? Eu queria que você talvez explorasse um pouco isso, porque acho que é interessante para nós. Sim. Bom, então ninguém vai almoçar. Rui. O microfone. Sim, sim. Pronto, sim, a liberdade transcendente é de 13 e já há aqui uma teoria, além desse manancial enorme de inéditos que vai sair em breve, em que há esta coleção de textos de Leal de temática pessoana ou relativos a Fernando Pessoa, mas dizia que essa hipótese é usada, sim, mas eu procuro demonstrar como já na liberdade transcendente há
que é de 13, e eles ainda nem se conheciam, há uma teoria do eu. E tem a ver, justamente como intuiu, com leituras comuns, com uma frequência de um certo idealismo alemão, não é? De Kant, a Fichte, passando por Hegel, que os levavam a pensar nos limites do eu em termos filosóficos muito radicais. Mas o que acrescentam a essa leitura é a frequência da arte contemporânea e da poesia contemporânea e da arte de vanguarda. E então eles não conseguem estar na história da filosofia como estão, sem assumirem também a cisão modernista. Mas outra coincidência, que não é coincidência, não é? É que neste livro anuncia-se a vinda futura do hiperesteta. Ora, entre o hiperesteta e o super Camões, mais ou menos contemporâneo, é de 12, as semelhanças são mais que muitas. E eles não se andavam a ler, nem se conheciam, mas pronto, a vida é feita destas coincidências. Aliás, o Leal, quando faz textos testemunhais, ele diz, quando nós nos conhecemos, ou melhor dizendo, quando nós nos passamos a dar um ao outro. É uma expressão um bocado forte, que significa que houve um reconhecimento enorme de parte a parte, uma comunhão de ideias. O Pessoa tem um texto sobre o Leal em que ele diz assim: o Leal é a filosofia transcendente a si própria, mas que não pode deixar de ser filosofia. E depois, a frase seguinte do Pessoa é: o Leal é um sistema impossível e a própria obscuridade faz parte da totalidade que ele almeja, porque uma totalidade, para ser total, também tem que assumir a obscuridade. Pronto, então há ali e eu penso que muitas vezes a pessoa está a falar do Leal e está a falar de si próprio. Aliás, aquele texto famoso sobre o Dom Sebastião, Cadáveres Adiados que Procriam, a primeira vez que isso aparece na produção pessoana é no panfleto que ele escreve em defesa do Leal, não é? Por causa da Sodoma divinizada. Outro exemplo, aquela famosa entrevista em que se diz o que é que o jornalista pergunta, o Alves Costa, se não me engano, o que é que está destinado aos portugueses? E ele, a ser tudo. Ninguém que seja português pode ser de uma só religião, ou de um só credo, ou de uma só filosofia. O que está destinado aos portugueses é ser tudo. Pronto. E nós, analisando os papéis do Pessoa, percebemos que essa resposta não foi uma resposta espontânea. Esse trecho que a Pessoa aproveita dos seus papéis para dar essa resposta a essa entrevista, é retirado de um texto em que ele está a interpretar a filosofia de Raul Leal. Em que ele dizia: Raul Leal não pode ser tudo, Raul Leal não pode ser nada de concreto, tem que ser tudo. São textos que nós identificamos como sendo Pessoa, 100% de Pessoa, na verdade foram pensados a partir da obra como textos hermenêuticos, como textos a partir de, ou em diálogo com Leal. E aqui sim, aqui já começa essa teoria do eu, desse eu que contém vários eus, e o ficcionismo. Mas ele vai inventando uns como a Pessoa, no sensacionismo e outros ismos, que o Jorge Pizarro compilou, dá conta desta contínua criação de ismos. E isso também aparece em Leal, o ficcionismo, que é um objetivismo, são coisas muito contraditórias. O vertiginismo é o eu que se percebe que só se pode dizer no limite do seu deixar de ser eu. E é isso que ele chama de vertigem. Não sei se respondi, acho que não, mas ficávamos aqui horas. Com muita pena, lamentando de fato não haver tempo para mais perguntas, eu mesmo gostaria de fazer algumas, mas com muita pena encerramos a mesa. Heteronimizamos o almoço. Exatamente. E voltamos a que horas, Rui? Às 2 horas. Muito obrigado.